Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de termos feito a nossa consagração ao Espírito Santo, vamos caminhar mais um pouquinho no esforço de deixarmos uma formação para a nossa fraternidade, para a nossa comunidade, sobre o nosso patrimônio espiritual. Este vídeo 34 foi gravado no dia 3 de novembro de 2016. É o 5º vídeo sobre o nosso patrimônio espiritual. Dentro deste patrimônio espiritual, nos 2 últimos vídeos falamos sobre os nossos valores, dando destaque para o primeiro valor. Não em ordem de importância, porque todos os 4 nossos valores são muito importantes. Se um deles for mal vivido, nós veremos a nossa comunidade, a nossa fraternidade, se assemelhar a uma mesa cuja uma das pernas é manca, é falha, é frágil, não está cumprindo com o seu papel de sustentar a mesa. Nós já falamos sobre o espírito de fraternidade no aspecto geral. Falamos sobre, no vídeo passado, a fundamentação bíblica sobre este valor. E hoje eu quero falar com vocês sobre a conceituação. O que é conceituação? É a ação de conceituar, a ação de formular um conceito. Mas o que é um conceito? É preciso que a nossa compreensão sobre esta palavra seja bem transmitida para vocês, para que a gente possa entender o espírito com que Deus inspira para os membros os filhos da nossa comunidade, tenha que viver esses 4 valores nossos: a fraternidade, a obediência, o comprometimento e a organização. Então, o que significa a palavra conceito? Em primeiro lugar, conceito significa uma definição. E o que é uma definição? É o estabelecimento de limites. O que define este copo? Este copo é definido, é limitado pelo que ele é. Ele não é esta caneta. Nem um copo semelhante a este é este copo. Então, um conceito tem que ser muito bem assimilado, porque ele diz isto, somente isto, e é dentro disto que Deus espera nossa reação, nossos comportamentos. Esta palavra conceito vem do latim conceptus, que vem, por sua vez, do verbo concipere, isto é, conceber. Então, conceito é uma coisa concebida, é uma coisa formada na mente de alguém. Todo conceito revela uma característica, isto é, uma
marca própria, um quê que define bem aquilo que estamos conceituando. Numa palavra, o conceito é uma forma de pensar e de expressar uma ideia por meio de palavras e também de acordo com os recursos visuais que a gente tem. Passando então essas primeiras ideias assim de uma forma bem simples para o conceito, a conceituação que nós fazemos deste primeiro valor, a fraternidade. Quando nós falamos de espírito de fraternidade, o valor fraternidade, o que é que nós estamos querendo dizer? O que é que nós queremos expressar? Mas, sobretudo, o que é que nós queremos comunicar? Comunicar entre nós, primeiro. E do nós passar para os outros. A conceituação sobre este valor maravilhoso, que já vimos no vídeo passado, era uma tônica, era um efeito maravilhoso que a opção por Jesus fazia na vida de cada cristão. E continua fazendo hoje. É o que Deus quer. Qual é, então, a conceituação do nosso valor fraternidade? Vou ler para vocês. Família de pessoas diferentes, com sonhos iguais, vivendo com alegria, confiança e renúncia os ideais evangélicos e buscando sempre juntos a formação própria, a formação dos demais, nas verdades de Deus, tal como nos ensina a Igreja. É uma conceituação bem formulada, mas precisa ser fragmentada para que nós consigamos perceber a riqueza do que foi a inspiração do Espírito Santo a este respeito. Primeiro, nós dizemos que a nossa fraternidade é uma família. Este valor, fraternidade, nos constitui numa família. Uma família diferente. Diferente daquela família pai, mãe e irmãos. Mas agora nós estamos nos referindo à família de Deus. Volto àquele texto do Evangelho que todos vocês conhecem muito bem, em que Jesus é interpelado pelos seus amigos, né? Sua família de sangue. Estavam do lado de fora, Jesus dentro de uma casa, anunciando o reino de Deus, e alguém grita lá de fora: sua mãe e seus irmãos estão aqui, querendo falar com você. E Jesus dá aquela resposta: quem são minha mãe e meus irmãos? São estes que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus não está negando a família biológica, consanguínea de ninguém. Como nenhuma instituição humana, eclesial, pode negar este valor supremo da humanidade, instituição divina que é a família. Mas Deus tem este projeto de ter Ele também a sua família. A família que se reúne em torno do irmão mais velho
daquele que caminha à nossa frente, o bom pastor, daquele que dá a vida por suas ovelhas, o filho muito amado em quem o Pai coloca toda a sua afeição e ao qual nós devemos ouvir? O Pai constitui esta família. Família da qual Ele é o Pai, provedor, é o Pai que provê a todas as nossas necessidades. O Pai do qual o Evangelho da montanha, o Sermão da Montanha fala: se o Pai cuida dos pássaros, se veste os lírios dos campos, se nenhum pássaro morre de fome, como é que nós não vamos acreditar que este Pai cuida dos seus filhos, cuida de cada um de nós? É impossível. Mas essa família tem um pai, tem um irmão, tem uma mãe. A nossa mãe é a igreja. É a igreja. Que é nela que nós cremos, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É dela que nós aurimos a graça sacramental que nos faz membros do corpo de Cristo. Então é uma família em construção. Nós muitas vezes temos como é que eu vou falar? Um defeito muito grande, que é termos na nossa cabeça uma ideia de família perfeita. Uma família que não existe. A família perfeita foi a família de Nazaré. E teve muitos problemas. Não entre eles, mas no meio em que eles viveram, como foram perseguidos. Então a família de Deus, que reúne pessoas tão diferentes, a nossa família, a Nova Aliança, não é uma família perfeita. E a imagem de perfeição que nós possamos ter, ou o desejo que nós trazemos no coração de que essa família seja perfeita, a crença de que ela é perfeita, estraga tudo. Porque na hora em que nós começamos a perceber os defeitos uns dos outros e na nossa própria instituição, as falhas que nós temos, aí nós ficamos impactados. E ao longo do tempo, se eu não fizer um esforço pessoal para entender que toda obra que conta com o ser humano é defeituosa, é limitada, é problemática, porque ela traz um humano marcado pelo pecado. Mas é a nossa família. Olhem bem para a nossa família de sangue. Você pode perceber os defeitos de seu pai e admiti-los. Você também conhece os pontos fracos da sua mãe. Você tem suas diferenças com seus irmãos. E, no entanto, quando alguém fala do seu pai mal, fala mal da sua mãe, denigre o seu irmão, você vira uma arara. Você não quer que ninguém descubra esses defeitos. Você não dá autorização para ninguém falar da sua família. A mesma coisa deveria acontecer com a nossa família espiritual.
Entre nós, a correção fraterna, por exemplo, é uma força estrondosa. Só que nós temos um probleminha. O tal e maldito respeito humano. Nós não queremos criar problema, como se a correção fraterna fosse criadora de problema. Se fosse, Jesus não teria recomendado. Não? Os apóstolos, nas suas cartas, não teriam recomendado. Esse é um exercício de caridade que compõe esse espírito de família. Quando nós não partilhamos entre nós, não nos falamos com sinceridade e ao mesmo tempo com amor, com caridade, com misericórdia, uns aos outros, sobre as nossas diferenças, qual é a tendência? É falarmos fora, é lavar a roupa suja lá fora. E isso, além de não construir aqui dentro, vai servir como matéria de pólvora para os de fora criarem uma bomba e jogarem em cima de nós. Então, o primeiro aspecto é que o espírito de família, uma família normal, mas uma família que gira em torno da fé comum. Essa é a nossa fraternidade. Uma família composta de pessoas muito diferentes umas das outras. Somos homens, mulheres, idosos, crianças, poucos jovens, diferentes idades, níveis diferentes de cultura, de escolaridade, de origem, muito diferente. Experiências de fé diferentes, pessoas diferentes. Porém, com a convivência, com tudo aquilo que nós já falamos no vídeo passado, em que os primeiros cristãos, eles eram constantes, assíduos na escuta da palavra de Deus, com esta participação semanal, perseverante, persistente, apesar de continuarmos a ser pessoas diferentes umas das outras, nós vamos conseguindo aos poucos sonhar juntos. Sonhar o quê? Sonhos iguais, projetos iguais. Temos uma visão ideal da nova aliança, comunidade e fraternidade, e queremos atingir este ideal, todos juntos, sonhando neste mundo, nesta terra, uma nova aliança que possa ser realmente um bolsão de salvação neste mundo caótico no qual nós vivemos. Família formada de pessoas diferentes, com sonhos, com ideais, com projetos iguais, comuns, sempre visando o bem comum da nossa comunidade, da nossa fraternidade. Como é que Deus nos quer vivendo? Com 3 virtudes: a alegria, a confiança mútua e a renúncia. Vivendo a alegria evangélica, vivendo a confiança evangélica e a renúncia evangélica. A alegria está contida, quando nós tocarmos na nossa espiritualidade, é um ponto primordial. Alegro-me
nos sofrimentos, dizia São Paulo. Nesses dias, ouvimos o Evangelho das Bem-aventuranças, aliás, no dia 2 de novembro deste ano de 2016, o Evangelho do dia de finados, dos nossos defuntos, falava no finalzinho sobre esta alegria. Alegrai-vos quando vos perseguirem e disserem toda sorte de mal contra vocês por serem meus seguidores. Então, esta alegria, de acordo com o ideal evangélico, não é só aquela alegria justa, santa, uma alegria verdadeira, a descontração que tantas vezes, milhares de vezes experimentamos nos nossos encontros, na nossa convivência informal, mas também uma alegria mantida nos momentos de sofrimento. Não é uma alegria de bom humor, é uma alegria que é fruto da ação do Espírito Santo no nosso coração. O que é impossível para o mundo, para os homens, para nós é possível. Primeira virtude evangélica para construir a fraternidade é a alegria. A segunda virtude é a confiança. Confiança em Deus em primeiro lugar. Espírito de confiança de que somos filhos e, portanto, dependemos de um Pai que sabe melhor do que nós daquilo que nós precisamos. E por isso, nós estamos como aquela criança que acabou de mamar no seio de sua mãe, tranquila. Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E é esta confiança que nós precisamos alimentar entre nós, a confiança em Deus, no cuidado que Deus tem por cada um e por todos nós. Mas essa virtude evangélica também é exigida pela fraternidade, e se trata da confiança entre nós. Difícil demais. Crer no outro e nos entregarmos ao outro, sobretudo nos momentos de dificuldade, em que talvez nem membros da nossa família de sangue sabem as provações que nós passamos. Mas entre nós, nesses momentos de partilha, ou nos momentos em que alguém confidencia com o outro o que está vivendo fora da comunidade, ou até mesmo na comunidade, são momentos preciosos. Porque eu estou me colocando nas mãos do outro. O outro está se colocando confiadamente seus segredos pessoais, confidenciando com verdadeiros irmãos que saberão guardar o sigilo, guardar o segredo, rezar pelo irmão que sofre ou que precisa da nossa oração e ajudá-lo da maneira que somos capazes de ajudar. Confiança em Deus, confiança recíproca e alegria. Duas virtudes evangélicas que constroem a fraternidade, o espírito de fraternidade. Mas temos também a renúncia. Quanto uma vida comunitária supõe o espírito de renúncia de si próprio. Para que a fraternidade não se quebre, para que o espírito da fraternidade cresça e não se rompa. Renunciar-se a si mesmo para promover o outro.
valores evangélicos, ideais evangélicos que para nós é o que conta para construir o espírito de fraternidade. Todos os que compõem a nossa comunidade deveriam ter este desejo ardente, essa paixão pela formação de si mesmo, buscar por nós mesmos, nas fontes seguras da formação do espírito cristão. E depois, se interessar pela formação dos outros. Olha, gente, a pessoa que se interessa pela sua própria formação, por estar debaixo deste nosso patrimônio espiritual e ser chamado a vivenciar o espírito de fraternidade desse jeito que estou falando com vocês, não pode ficar contente, não pode se contentar apenas em que eu esteja aprendendo, eu esteja descobrindo as verdades sobre Deus, do jeitinho que a igreja ensina, mas eu quero passar para os outros. E aqui está o espírito de fraternidade também. Eu quero ver meu irmão crescer. Olha, nós temos um exemplo maravilhoso aqui na nossa sede, que é a Valdeci, a nossa pequenina Val, ou menininha de ouro. Ela tem um irmão surdo-mudo, mais novo do que ela, um rapaz. O que essa menina não está fazendo para promover o seu irmão? Uma deficiência que limita tanto, e ela está correndo atrás, lutando para que esse menino cresça, para que esse menino se desenvolva na sua plenitude. É o irmão dela, irmão de sangue. O que nós não fazemos pelos nossos irmãos de sangue? Quando um passa o apuro, quando o outro tem uma conquista, como nós vibramos com esse, sofremos com aquele? Nós estamos tratando de uma família espiritual. E, portanto, este prazer que nós sentimos na descoberta das verdades de Deus, de acordo com os princípios da igreja, que queremos para nós queremos para os demais também. Só que há um detalhe aqui na nossa conceituação. É uma busca sempre juntos. Porque quando nós estamos juntos, nós trocamos experiência, trocamos conhecimento, trocamos descobertas, e com isso somos enriquecidos e enriquecemos os outros, sempre juntos, na mesma linha, na mesma direção, sempre unidos. Aqui está o espírito com que Deus espera que a nossa fraternidade, a nossa comunidade viva este valor em plenitude, a fraternidade. Nós vamos então agora ao terceiro ponto, que é o compromisso da semana. Primeiro, você vai destacar que ponto deste vídeo mais chamou a sua atenção. Em segundo lugar, de acordo com esta conceituação que nós demos aqui, com tudo que você assistiu, tenta perceber um ponto fraco, levantar um ponto fraco entre nós quanto a este valor que nós precisamos corrigir. Você percebe
eu gostaria que você percebesse tanto o ponto forte como o ponto fraco, primeiro em você mesmo. Qual tem sido a minha deficiência na vivência do conceito da nossa fraternidade? E qual tem sido minhas vitórias também? Quais têm sido minhas vitórias também? Que conquistas eu tenho conseguido para ficar dentro desse projeto de Deus para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.